já se foram todos, quase todos. Nunca pensei que tantos se desfizessem assim antes de mim. Um dia destes alguém vai-me telefonar com a notícia de que também eu, a perguntar se já sabia. Os amigos estão à minha espera. Abriram um espaçozinho à mesa. É grande, mas quase já não há lugares sentados. Já somos mais os mortos do que os vivos. Uma cadeira, por exemplo, entre o Bartolomeu, que antes de ser grande queria ser marinheiro, de riscas azuis, e o João, que sabia de cor as letras de todas as viagens, com o Fernando à frente, a ajudar-nos a pensar. Estava a ouvir mal nos últimos tempos. Se me cerrava os olhos para ouvir melhor. E a Menezes, é claro, a querer sempre que eu seja mais parecido comigo nessa infância que nunca partilhamos. Quando não havia ainda infância a partilhar. As razões pelas quais várias das pessoas que convergiram para um espaço que aconteceu ser no Rocio, que aconteceu ser no Castelo Gelo, foi uma série de acidentes. Como sabe, quer dizer, o Café Gelo, que tinha a velha tradição, para já de um nome, que era o café para onde vinha gelo das montanhas, o café de onde o Buissa saiu para matar o Dom Carlos, tornou-se depois num café pequeno-burguês, triste, de gente que não tinha, sei lá, a ambição social de ir certamente à Brasileira, ou ao Café Portugal, ou ao Nicola ali ao lado. Quer dizer, era um café modesto nesta cidade que era povoada de cafés nesse tempo. E um grupo de pintores, de aspirantes a pintores, de jovens que vieram a ser pintores, alugaram um espaço exíguo num prédio ali ao lado, na esquina, por cima do Beiragar, lá em cima do Cucuruto, quinto ou sexto andar, aquelas escadas diabólicas. Era um ateliê muito pequeno, partilhado por 4 ou 5, enfim, mais ou menos, onde não cabia toda a gente. Portanto, acho que foi de início, salvo erro, João Vieira, que começou a ir lá abaixo, ao café mais próximo, onde não lhe estava a apetecer ver os intelectuais do costume, que estavam no Café Martinho, que agora é um banco, ou nos outros cafés em volta, para pensar na vida, para pensar nos quadros, para fazer assim uns desenhos e tal. E depois, por arrastamento, os outros vieram e, por arrastamento, uns trouxeram outros. Isto passou a ser, gradualmente, um ponto de encontro de pessoas, cada um à sua maneira e por razões específicas a cada um, partilhar uma atitude de recusa. O que nós tínhamos em comum era não querermos várias coisas. Mas não havia um programa, não havia uma partilha nesse sentido, não era um projeto intelectual como tal. Eram uns putos que queriam pintar e que queriam escrever e que queriam fazer coisas e que não queriam estar na Brasileira, por hipótese. Que não queriam ir ao Martinho, pá, que chatice. E começámos, de facto, a dialogar uns com os outros, cada um à sua maneira. O João Rodrigues foi dos primeiros também, o Herberto Helder apareceu a certa altura também. Depois houve o aparecimento importante do Mário Cesarini, que nessa altura não era o Mário Cesarini que hoje se reconhece como o grande poeta que é. Era um tipo triste e maltratado pela sociedade. O Mário Cesarini, devido ao facto de se ter sabido publicamente da sua homossexualidade, era humilhado semanalmente a ter de ir à polícia a dizer que nessa semana se ia portar bem. Quer dizer, a ideia de fazer uma carreira literária, nós gozávamos que nem desgraçados, quer dizer, as pessoas queriam uma carreira.
Que vergonha. Não é coisa que se tenha. A pessoa escreve porque sim. Para dizer alguma coisa, para tentar dizer alguma coisa, para ver se consegue formular qualquer ideia. Era quase... Fazia-se um poema como os pintores iam pintar os quadros para tentar entender, para tentar reproduzir, para tentar experimentar alguma coisa. Não para ter carreira. A ideia de carreira era uma coisa hedionda. A outra coisa também muito importante, a atitude ao dinheiro. Era uma ideia de que se um de nós tinha dinheiro, porreiro, partilhava-se. Porque não era para ser levado a sério, exceto que dava para umas refeições, para uns copos, para gastar. Não se poupava nem em vida, nem em experiência, nem em dinheiro, nem em prestígio. Bom, essa era a base. O José Manuel Simões dizia para as pessoas muitas vezes: não expliques. Quando algum de nós entrava num discurso justificativo, não expliques. Que era uma lição muito importante. Quer dizer, era o puto como nós, percebes? Quer dizer, o não explicar, o não justificar, mas por outro lado criticar. Mas o tipo de crítica extremamente... Isto é um paradoxo. Construtivamente demolidora. Não te agarres a ideias feitas. Vê lá como é que é. Não sabes, manda-te para a relva. Outra expressão muito usada. Manda-te para a relva. Percebes? Logo se vê. De algum modo, o espírito ativo do gelo foi continuado não pelos que ficaram no gelo, mas pelos que saíram. O gelo teve a sua continuação em Paris. Fundamentalmente Paris, um bocado em Londres. Eu estava em Londres, na altura o José Maria Sá Caetano também partilhava um bocado estas vidas e queria ser cineasta, esteve em Londres também. O Costa Pinheiro esteve em Munique primeiro, antes de ir para Paris. A Lourdes e o René também estiveram na Alemanha, mas enfim, Paris foi o grande centro, onde, de algum modo, o espírito do gelo continuou durante bastante tempo, com encontros, enfim, aqui e além, mas sobretudo no café, acho que era mesmo no Boulevard Saint-Germain, o Old Navy. Houve aqueles que ficaram no gelo, essencialmente. E houve uma continuação, sem dúvida, mas passou a ser uma continuação mais literária, menos existencial, e totalmente dominada pelo talento literário. Eu vou ser um bocado mauzinho. E pelo desejo de afirmação literária do Mário Cesarini. O Cesarini era um extraordinário poeta, um cidadão admirável e um homem que tinha bem delineado a sua carreira. Houve um giro inicial, houve os que ficaram, houve os que partiram e, portanto, a dinâmica e aquilo que mudou foi em termos dessa saída que se refletiu naqueles que eu considero os melhores do que voltaram, dos melhores que voltaram. Agora, dizer ou presumir que o Herberto Helder era surrealista, tanas, não é nada. O Manuel de Castro é surrealista, não é. Não é. É claro que adotou todas as técnicas que pode haver do surrealismo, como do futurismo, como do... Nós líamos e experimentávamos e fazíamos as coisas. Odeio rótulos, quer dizer, e
rótulos é uma forma de neutralização, é uma forma de castração. Fica arrumado. É transformar essa gente em movimentos literários. Não somos, não fomos. E os que foram, se calhar é porque não podiam ser outra coisa, pá, e aí não vale a pena. Quer dizer, bom, quando se fala do gelo, em termos da segunda ou terceira, lá o que é a onda do surrealismo em Portugal, eu fico ligeiramente contrariado e um pouco irritado, porque é uma expressão profundamente anti-gelo. É a academização da dissidência, o que é um paradoxo, pá, e acaba por ser realmente uma traição. Inquietar. O Cesário Verde passava horas, dias, meses a meditar um livro que exacerbe. Quiser que o real e a análise me dessem um livro que exacerbe. Portanto, a ideia de exacerbar, de inquietar, é a intervenção, no fundo, que nós podemos ter enquanto escritores, acho eu. Porque, eu digo isto muitas vezes, não é obrigatório escrever, pá. Não é. Pode-se fazer outras coisas que são muito mais divertidas às vezes, que apetece muito mais. Quer dizer, o escrever, sobretudo o publicar, deve ser qualquer coisa que nos muda. E mais, a razão de ser do publicar, que eu acho extremamente importante que seja feita, é para nos libertarmos daquilo que escrevemos naquela altura. O que me parece é que agora, depois dessa evolução mais ou menos academizante da poesia, com ótimos poetas, praticantes, que sabem tudo de como se faz poesia, muito sabedores, sabem tudo. Muitas vezes aquilo que sabem não vale a pena saber, porque não têm muito a dizer, não é? Mas aquilo que têm a não dizer, dizem muito bem. Excelente. É um discurso de gente marginalizada do mundo em que vive. Quer dizer, é a aceitação de uma certa irrelevância como norma. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Não é isso que dizem. Eu tenho tudo a ver com o mundo, porque tenho a ver com o posto de iluminação, porque tenho a ver com o café, com a torrada, com o que for. Mas porra, isso é curto. Quer dizer, não leva muito longe. Se calhar é difícil, se calhar será impossível encontrar os grandes temas no nosso tempo. Mas que não foram encontrados, não foram, de certeza. E, portanto, está-se a remastigar o que foram grandes temas para outros. Mas eu creio que depois de ter havido uma gradual banalização da poesia, até se chegar precisamente ao culto do banal como sendo a matéria legítima da poesia, quando se fala, por exemplo, em poesia do cotidiano, não é o cotidiano que se está a falar, está-se a falar da banalidade. A banalidade como, enfim, tema poético. Porque poesia do cotidiano, por exemplo, é Cesário Verde, que de banal nada tem. Creio que há um salutar cansaço com essa herança e com essa continuidade sábia que tem sido manifestada na poesia e na literatura, no poder. Portanto, um ponto de ruptura talvez diferente e, como tal,
acho que muito animador. Quer dizer, o que se escreve habitualmente sobre os nossos grandes nomes, sobre os Camões, sobre os Bernardins, sobre as cantigas de amigo, é, no fundo, banalidades. Quer dizer, é a parte mais superficial e a menos interessante daquilo que fizeram. Quer dizer, o Camões é notável porque pegou numa tradição e, através de pequenos deslocamentos, por vezes diz o oposto daquilo que essa tradição diz. A nossa crítica académica tende a ver no Camões aquilo que é parecido com o Petrarca, com não sei o quê. Quer dizer, o que interessa ali é a diferença e não essa semelhança. Portanto, é um erro essencial também da crítica do ensino universitário português e tal, que é, o Cesarino vem a propósito, vistoriar o vistoriado. O que é uma forma de, por um lado, desrespeito pela nossa cultura, por outro lado, de empobrecimento próprio, porque nós aprendemos lendo, meditando, sendo exacerbados, como diz o Cesário. E esse é o valor da tradição literária. Quer dizer, e temos obrigação em relação à tradição literária até de redescobrirmos retrospectivamente e até modificá-la a partir da nossa percepção. Quer dizer, a grande qualidade, a grandeza dos grandes autores é que podem ser revisitados de trás para diante, de diante para trás, de várias maneiras, não é? Sempre contextualizantes, porque nada significa fora de contexto, mas temos uma extraordinária tradição literária e uma atitude de pobrezinhos em relação a ela, o que é uma chatice. O que eu acho potencialmente perigoso é quando a maioria das pessoas acham que as coisas estão bem, que assim é, que não pode ser de outra maneira. Essa pactuação, no fundo, é a obliteração do sentido crítico e do sentido de responsabilidade. Aliás, para mim, foi a mais importante das aprendizagens, que antes de se poder dizer sim, tem de saber dizer não, depois logo se vê. E, de certa maneira, os sims organizam-se sozinhos através de recusas. O compromisso, a pactuação, isso é que empobrece a alma e nos fecha em nós próprios. E, enfim, é uma forma de alienação, porque a pessoa não dá por isso, não é? Deixamos de nos entender a nós próprios e a podermos pensar. Também este ano floriu no tempo certo, mas o inverno chegou em plenas maias. Disseram que a raiz rachou ao meio, que o centro do seu tronco estava oco. Não percebiam como tinha flores. Cortaram membro a membro a minha árvore. Ficou só a raiz e o seu vazio, e sobre o campo em volta a neve quente das suas flores perplexas, impossíveis.